Olha, Deus abençoe a todos vocês que estão agora me assistindo aí na reunião. Daqui a alguns instantes nós vamos iniciar a reunião. E eu gostaria que você se atentasse a cada versículo desse, porque nós estamos numa segunda-feira, da qual nós falamos sobre a respeito de prosperidade. E é um caso que muitas pessoas elas acreditam, por exemplo, que Deus ele pode curar, que ele pode salvar, mas a pessoa não consegue entender que esse mesmo Deus que cura e que salva, liberta, ele também prospera. Bom, vamos de música bonita, quando no término da música nós voltamos em seguida. Contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos.
Muito bem. Então, a Bíblia diz assim, ó, você tem a sua Bíblia aí? Gênesis 12, versículo 2 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Olha só o que Deus falou para Abraão. E diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diz mais: abençoei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, guarde essas palavras. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele prometeu abençoar Abraão e a família dele também. Se tem uma coisa que Deus quer que você tenha, é a prosperidade, não só para desfrutar ou esbanjar dinheiro, não. É para que a tua família, porque eu duvido muito, você que agora me ouve, está aí sentado na reunião, eu duvido muito, guarda bem, eu duvido muito que você se sente feliz em ver a tua família dentro na sua casa, com seus familiares. Eu duvido muito que você se sinta feliz em não ter condição de comprar uma coisa ou outra. Eu não acredito que isso aconteça contigo. Então, Deus prometeu para Abraão e para a família dele. A promessa da prosperidade não era só para Abraão, era para ele e para toda a sua família. Bom, eu vou colocar um testemunho agora. Acompanha esse testemunho e logo em seguida a gente fala mais a respeito de versículos que falam sobre a prosperidade, tá bom? Acompanha aí, por favor. Boa noite, meu nome é Nilziana, eu faço parte da nação. E eu estava desempregada há 7 meses e graças a Deus, com a corrente que eu estou fazendo direitinho, o propósito que o pastor está falando, tudo que o pastor fala direitinho, eu estou cumprindo e Deus abriu uma porta. Vou começar, graças a Deus, a abrir a porta de uma proposta de emprego. E além de abrir a porta de proposta de emprego para mim, ele conseguia alugar uma casa, porque eu estava fechada, consegui alugar uma casa. E tenho só coisas boas para falar dessa nação. Agradecer a Deus e digo a vocês, se vocês fazerem tudo direitinho, como o pastor manda, ser fiel na corrente, ser fiel em tudo que ele manda você fazer direitinho, nos votos, no propósito, no dízimo, na oferta, em tudo, eu digo a você que Deus só tem coisas grandes pra gente. Seja fiel, Deus é contigo. Muito bem, forte, né? Bom, a Bíblia diz assim em Marcos, Evangelho de Marcos, tem a Bíblia aí? Diz assim, ó, Evangelho de Marcos: o Senhor Jesus, ele observava, veja o que diz o versículo bíblico. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava, olha só, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Aí diz assim, ó: vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Preste bem atenção.
você vê que aqui é um Novo Testamento. Muita gente fala assim, pastor, as promessas de prosperidade é no Antigo Testamento. Bom, esse versículo mostra que Jesus, ele observava as ofertas que eram lançadas naquele local. Jesus observava. O Senhor Jesus, ele observou muitas coisas, inclusive até uma figueira. Quando esta não tinha frutos, ele agiu da forma que ele precisava agir. Então veja que o Senhor Jesus, ele fica atento ao que você tem depositado no altar. A sua oferta, o seu melhor. E há aquelas pessoas que digam assim, como que uma pessoa na situação que se encontra pode fazer isso, ou dar uma oferta, ou fazer um voto, ou fazer um sacrifício? Como? Se o Senhor Jesus quisesse simplesmente que aquela mulher tivesse o dinheirinho dela, ele com certeza absoluta, ele iria entrar na frente e falar, não senhora, não faça isso, a senhora só tem isso aí. Pelo contrário, ele observou e ainda fez um comentário. Você vê que o dinheiro que eles depositavam na arca que tinha lá do tesouro, o dinheiro que eles depositavam, as ofertas que eles depositavam, porque o Senhor Jesus pregava e pedia oferta, e eles depositavam, quem reparava, quem ficava olhando, era o Senhor Jesus. Você veja que explicitamente se fala da oferta. O Senhor Jesus não pedia ao povo para que eles trouxessem as suas ofertas como no Antigo Testamento, matando um animal, colocando o animal no altar. Não, pelo contrário. A Bíblia diz mais para frente, eu vou procurar e depois vou lhe dizer, sobre as mulheres que sustentavam a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Ou seja, Deus conta com você. Lembra que na última palavra que eu dei, eu falei acerca da sua família, a prosperidade de Abraão. Deus quer que você prospere para que o nome dele seja glorificado. Deus quer fazer você, a senhora, o Senhor prosperar, para que o teu nome, ele seja diminuído e o nome dele seja glorificado. Deus mostrou aqui nesse versículo sobre as ofertas que o povo lançava na arca do tesouro, para que aqueles discípulos percebessem que não era somente ajudar a obra de Deus. Deus não quer que você somente ajude a obra dele. Ele quer lhe prosperar, ele quer lhe abençoar, ele quer fazer da tua vida, olhe para mim, ele quer fazer da sua vida um referencial aqui nesta terra. Quando ele mostrou que ele estava reparando que aquele povo trazia à frente o seu dinheiro, a sua oferta, ele estava ali demonstrando que ele sabe qual tem sido o seu esforço e o seu compromisso de assumir um voto com ele no altar. Então você que está me ouvindo, talvez você pense que é o pastor, ou não sei. Talvez você tenha a malícia, não sei como estão os seus olhos. O Senhor Jesus, ele fez questão de falar para eles, está vendo ali? Ela pegou o que ela não podia e ela fez. Assim Deus há de fazer na sua vida. Você que talvez vai assistir a reunião agora, e você está aí sentado, e você está com o seu voto que você fez com Deus, e por muitas das vezes o diabo vem tentando, falando na tua mente, que não era para você ter feito isso. Deus, o próprio Deus, escolheu esse momento para lhe mostrar o quanto ele quer lhe abençoar. Assim como ele fez com Abraão.
assim como ele fez com Isaac, assim como ele fez com Israel, assim como ele fez com José, assim como ele fez com essa viúva, assim como ele fez com aquelas mulheres que serviam a Jesus com seus bens, assim como ele fez com o povo de Corinto, da igreja de Corinto, assim como ele fez com o povo de Filipenses, de Filipe. Preste bem atenção, Deus quer fazer com que o seu melhor suba até ele como um aroma agradável, não é o que a Bíblia diz? Ele quer fazer com que suba esse aroma agradável até ele. E a oferta, a Bíblia diz, da igreja de Macedônia, por exemplo, porque muitos dizem sobre prosperidade só no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz que as ofertas do povo da Macedônia também subiam a Deus como aroma suave e agradável. Então veja, ele mostra para o povo que aquele dinheiro que eles estavam depositando era para Deus como um aroma agradável. Lembra do que eu falei que Jesus fazia no altar? Quando ele pregava, a Bíblia diz, ele chamava o povo para trazer as suas ofertas e ele observava. Ou seja, no Antigo Testamento se matava o animal e se apresentava a oferta. O Senhor Jesus, ele quando pedia oferta, ele não pedia cabrito, bode, ele não pedia cavalo, égua, jumento, ele pedia o dinheiro. Você pode ler aqui, ó. A multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito. Ou seja, o Senhor Jesus pedia e Deus ia abençoando aquele povo a cada dia. E ele fazia questão de demonstrar para o povo que a riqueza maior que eles teriam é no céu. Lógico, mas aqui na terra você tem que prosperar. O mundo tem que ver a glória de Deus na sua vida. Deus há de fazer na sua vida, como fez com essas mulheres que nós lemos. Aquelas mulheres que assistiam ao Senhor Jesus com os seus bens, com as suas posses, o Senhor Jesus, para que a obra dele dê prosseguimento. E olha que naquela época Jesus precisava de uma sandália, de um roupão, e ele ia andando. Hoje a obra de Deus precisa de você. Hoje não é uma sandália só que a gente usa o teto de uma igreja, a luz, a água, o aluguel. Nós pagamos pastores para viajar pelo mundo afora, e isso ele não viaja de camelo não, ele viaja de avião, ele tem que ir para outro país, ele tem gasto. Então Deus conta que cada um de vocês prosperem para que a obra de Deus cresça, mas o principal, para que você e a sua família, como ele disse a Abraão, você e a sua família irá desfrutar de todo o bem do seu trabalho, tá certo? Assista esse testemunho aí, assista ele e em seguida nós voltamos. Assista ele aí agora. Boa noite, gente. Nós estamos aqui com o Felipe. Ele tem participado da nação do Pacto com Deus. E ele, usando a fé dele, Deus fez algo extraordinário. Vamos saber dele o que foi que aconteceu. E aí, Felipe, conta pra gente. Boa noite a todos. Então, eu estava trabalhando e no final do mês de junho, eu recebi a notícia de que eu teria sido desligado. Teve toda essa questão da pandemia, então foi modificado o contrato, mas eu acabei não ficando. E daí pra frente eu tive um ânimo que eu sei que iria dar certo, mas não tinha ainda firmado o pacto. Então eu firmei o pacto, clamei, e 10 dias depois que eu firmei o pacto, veio a resposta. Eu recebi 2 propostas, uma delas da minha antiga empresa, e hoje eu estou de volta na minha antiga empresa. Esse é o nosso Deus. Você vê que na pandemia, Deus ele pode fazer, não importa o tempo. Importa que você use a sua fé, como fez Felipe. Deus abençoe. Obrigada, Felipe. Nada, Deus abençoe. Amém. Muito bem. Bom, a Bíblia diz assim, ó, 2 Coríntios 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico,
por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Preste bem atenção. Deus quer que você conquiste para a glória dele. Como nós falamos anteriormente, Deus necessita de pessoas para dar continuidade à obra dele. A prosperidade, eu falo sempre aqui, nesse altar, é como se você pegasse esse altar, porque esse altar é santo. Não é qualquer vassoura que a gente limpa ali, não é qualquer coisa que a gente passa ali. O altar é santo. E se você tem um altar como santo, e a sua vida está na mão dele, de Deus, você tem essa consciência, o que você faz é como se você estivesse num altar. É como, por exemplo, você tem uma empresa. É como se a sua empresa, ela fosse uma extensão do altar de Deus. Eu vou tentar ser mais específico. É como se você pegasse esse altar e construísse ele, quilômetros de distância de altar, até a sua empresa. E lá na sua empresa, você iria fazer na sua empresa somente o que é justo, o que é correto. Você compreende o que eu estou falando? Se você fizer lá onde você trabalha, talvez você não tenha empresa, você é empregado, você limpa chão, mas lá onde você limpa o chão, você limpa o chão com toda a sua vontade, com todo o seu desejo de agradar a Deus, porque aquele, o seu trabalho, aquele local, é uma extensão do altar. Você está entendendo isso? Ali é uma extensão do altar. Deus quer que você tenha esta consciência. É uma extensão do altar. Uma extensão ao seu trabalho. Porque quando você sobe o altar, pessoa separada para limpar o altar, ela sobe o altar, ela sabe que ali é santidade, é santo. Você compreende isso? E se você tem o teu trabalho como uma extensão do altar, você não enrola ninguém, você não passa a perna em ninguém, você procura fazer o melhor. Se você é funcionário, você não faz corpo mole. Se você é uma pessoa que é profissional, você trabalha por conta própria, é um profissional, um mecânico, por exemplo, uma costureira. Você, por exemplo, é um mecânico e você vê o problema no carro dos outros, ou na moto, eu não sei. E ali, por ser a extensão do altar, você não vai mentir para a pessoa e dizer, olha, deu problema nessa peça aqui, custa 5 mil reais a peça com a mão de obra, e você vai trocar uma peça de 20 reais, 30. É justo isso? Não. E a pessoa só age na justiça quando ela está no altar. Deus quer que você esteja no altar, tanto no seu trabalho, na sua família, na igreja. Você tem que estar sempre no altar, porque se você sair do altar, você começa a fazer as coisas e achar normal. Não, meu trabalho, isso aí, eu me entendo. Você veio para a nação para prosperar, e para prosperar você tem que ser justo. Vamos de música bonita, daqui a pouco a gente volta. Eu prosperarei. O Senhor me chamou e eu acredito na sua palavra. Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou
eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados em todo lugar que eu passar, abençoado serei, e toda a vida que eu ganhar será do Rei. Se você foi chamado para isso, se você acredita, cante comigo. Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados em todo lugar que eu passar, abençoado serei, e toda a vida que eu ganhar será do Rei. Profetize agora. A minha casa, meu trabalho, em tudo aquilo, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei em nome de Jesus. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados em todo lugar que eu passar, abençoado serei, e toda a vida que eu ganhar será do Rei, e toda a vida que eu ganhar será do Rei, e toda a vida que eu ganhar será do Rei. Aleluia. Muito bem, a Bíblia diz assim, ó. Filipenses 4, versículo 15, diz assim: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Aí ele diz assim, versículo 18, olha o que ele diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Olha só as ofertas daquele povo, como cheiro de suavidade e sacrifício, é isso mesmo, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olhe para mim, e há aquelas pessoas que digam o seguinte: Deus não conta mais com sacrifício. Lógico, não conta com de animais. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que a oferta daquele povo, daquela igreja, era um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja, você que está lendo essa passagem, você está esperando a reunião começar. Inclusive, se você está aí, está esperando a reunião começar, você tem algum testemunho? Chame os obreiros, chame quem te vê aí, para que a gente grave o teu testemunho. Nos avisa antes, porque aí, se você quiser falar na reunião, nós vamos preparar tudo direitinho, tá bom? Aí ele diz no 19: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Bom, você vê então que o que se fala, eu separei uma lista de versículos no Novo Testamento que fala de prosperidade, de oferta, e oferta de animal não, hein? Você vê aí como que a Bíblia diz, do dinheiro. Você vê no Novo Testamento, ele diz a respeito a dar e a receber, ou seja, se você dá, você recebe, é bíblico. Eu estou mostrando o Senhor Jesus falando, eu estou mostrando o apóstolo Paulo falando, eu estou mostrando os discípulos falando, eu estou mostrando as mulheres que serviam ao Senhor Jesus com seus bens. Bom, e há quem diga o seguinte: para que a igreja precisa de dinheiro? É complicado, né? O ser humano é complicado. Bom, vamos de testemunho? Nós voltamos já. Boa noite, gente. Nós estamos aqui com Alan e ele tem participado da reunião da nação do Pacto com Deus. E ele conquistou, através da fé dele, algo extraordinário que ele estava lutando para isso. Vamos saber dele o que aconteceu. O que aconteceu, Alan, você fazendo parte da nação do Pacto com Deus? Bom, sendo fiel aqui na nação, Deus abençoou, graças a Deus, vários contratos têm surgido, né? E algo também que, quando a gente faz o pacto com Deus e é fiel, Deus honra. E algo também que eu aprendi: faça do seu trabalho a extensão do altar. É isso que eu tenho feito todas as segundas-feiras aqui, sem quebrar o pacto, e Deus honra, Deus abençoa, graças a Deus. Muitas vezes não podia, agora esse mês de setembro vai ser melhor que o mês de agosto. Graças a Deus, ele usou a fé e veio fazer a corrente da nação do Pacto com Deus. Faça como Alan, venha conquistar o seu objetivo. Deus abençoe. Muito bem, forte o testemunho, né? Diz assim, ó, Lucas 8, no versículo 1, Lucas 8, 1, diz assim, ó: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Olha o versículo 2: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria e tal, ele vai falando, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que o serviam, é isso mesmo, você está lendo aí, com seus bens. Você veja que estas mulheres serviam o Senhor com seus bens. O Senhor Jesus, para pregar o evangelho, ele e os 12, ele precisava
do povo que ajudava, não só nas reuniões com as suas ofertas, mas essas mulheres eram as mulheres que patrocinavam a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Eram mulheres que tinham suas independências. Então, você que é mulher, Deus conta com você para que a obra de Deus cresça. Por que você quer prosperar? Pastor, eu quero prosperar para esfregar na cara da minha vizinha que eu posso. Não. Você deve querer prosperar para que o nome dele seja glorificado. Talvez você está me ouvindo e você não entenda agora, mas Deus quer fazer na sua vida, e logo depois ele deu um exemplo de semear. O semeador saiu a semear. Você veja, aquele que planta, aquele que semeia, colhe. Você acha que Deus vai lhe deixar faltando alguma coisa? Deus não vai permitir isso. Por isso que você deve lutar na nação, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que você tenha muito para dar. Talvez você está aí e você está assim: pastor, eu tenho tanta vontade de ajudar a obra de Deus. Talvez você está aí sentado, olha para o salão. Talvez você olhe para cá e diga: poxa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condição, eu faria uma obra aqui, eu faria uma reforma, eu comprava cadeiras novas. Se isso está aí dentro do teu coração, se você tem esse desejo, essa vontade, é Deus quem está colocando dentro de você. Porque ele, quando veio na terra, ele dependeu de mulheres para ajudar ele no evangelho. Talvez você nunca leu isso e ache que é só pregar o evangelho. Não é. Deus conta com você para ganhar almas. E para a gente ganhar almas, a gente precisa que você seja uma pessoa próspera, abençoada. Vamos de testemunho? Acompanhe esse aí, por favor, rapidinho. Com mais um testemunho, seu Emerson. E ele tem participado da nação do Pacto com Deus. Através da fé dele, Deus abriu uma grande porta. Vamos saber dele o que foi que aconteceu. Conta pra gente, seu Emerson, o que aconteceu? Foi uma bênção que o Senhor Jesus me deu um terreno, graças a Deus comprei, através do pacto com Deus, graças a Deus eu comprei, quando chegar em casa eu vou construir. Vale a pena fazer a nação do pacto com Deus? Vale, com certeza, vale toda a pena mesmo, vale a pena, com certeza sim. O senhor vai parar ou vai continuar? Vou continuar, em nome do Senhor Jesus. Faça como o seu Emerson, venha participar da nação do pacto com Deus e venha conquistar aquilo que você tanto quer. Deus abençoe. Obrigada, seu Emerson. Amém, graças a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que ela diz. Olha aqui. Deuteronômio 29:9 diz assim: olha só. Guardai, pois, as palavras desta aliança. E ele diz: e cumpri-as. Você veio hoje, você fez um pacto, uma aliança com Deus, com essa palavra, não foi? Você tem ela aí? Ele diz: guardai, pois, as palavras dessa aliança. E ele diz: e cumpri-as, para que olha só, para que prospereis em tudo. Ele diz aqui: em tudo o que fizerdes. Deus quer que você prospere. Ele quer que você conquiste. Talvez você não entendeu ainda, meu Deus do céu, mas Ele quer que você ganhe para a glória de Deus. Ele quer que você ganhe muito para conquistar. E talvez você, no seu pouco, você está aí me ouvindo, você não tem desejo de prosperar, é muito... Não, mas a prosperidade, a Bíblia diz que é dom de Deus. Em Eclesiastes ele diz: é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar todo o bem do seu trabalho. Deus quer isso para a senhora, para o senhor. Ele quer multiplicar as bênçãos dele na tua vida, mas ele precisa que você dê. Você deve dar vazão ao que ele tem preparado para cada um de vocês,
Tá certo? Daqui a pouco nós vamos iniciar a reunião. Aí, se você está na reunião e você tem um testemunho para dar, procure os obreiros aí, tá bom? Nós vamos de mais um testemunho. Em seguida, nós vamos de música bonita e eu vou fazer a oração para finalizar, tá bom? E que você tenha uma ótima reunião. Assista aí o testemunho, depois uma canção bonita e nós voltamos para fazer a oração final. Meu nome é Nilziana, eu faço parte da nação. E eu estava desempregada há 7 meses e graças a Deus com a corrente que eu estou fazendo direitinho, o propósito que o pastor está falando, tudo que o pastor fala direitinho, eu estou cumprindo e Deus abriu uma porta. Vou começar, graças a Deus, abrir a porta de uma proposta de emprego. E além de abrir a porta de proposta de emprego para mim, ele conseguia alugar uma casa, porque eu estava fechada, consegui alugar uma casa. E só tenho coisas boas para falar dessa nação. É agradecer a Deus e digo a vocês, se vocês fazerem tudo direitinho, como o pastor manda, ser fiel na corrente, ser fiel em tudo que ele manda você fazer direitinho, nos votos, no propósito, no dízimo, na oferta, em tudo, eu digo a você que Deus só tem coisas grandes pra gente. Seja fiel, Deus é contigo. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecerão aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Ninguém é como o nosso Deus.
voz, diga. Ninguém. como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, acontecer aqui. Acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Hey. Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho. Amém. Bom, aqui está a Bíblia. Vai iniciar a reunião em instantes. E eu tenho a certeza que o Deus dessa palavra vai fazer coisa grande em você. Vamos orar? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Aqui está a palavra a qual nós fizemos um pacto. Daqui a pouco, quem não tem essa palavra vai recebê-la gratuitamente. E quem já tem, que fez um pacto, sabe a necessidade, de, meu Pai, cumprir essa palavra. Meu Senhor, prepara tudo o que for feito nesta reunião, tudo. Prepara tudo o que for falado, tudo, meu Deus. Prospera o teu povo, dá direção, dá sabedoria, que eles venham conquistar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Olha, uma ótima reunião. Deus abençoe a todos. Coloque em prática o que você ouvir. Daqui a pouco eu vou falar. Fique com Deus.